A gente debateu aqui no Central, em alguns momentos, o quanto esta atuação do Supremo Tribunal Federal e o que vem sendo revelado na esteira do caso Master pode alimentar, ainda para 2026, uma candidatura antissistema. Eu queria te ouvir sobre isso, porque eu acho que essa deixa que você deu, ela é bem interessante para a gente pensar neste cenário. Hoje, os candidatos postos, nenhum deles tem, não vem naturalmente, organicamente, um discurso antissistema, no sentido de que é um presidente tentando uma reeleição, alguém que está na vida política já há tanto tempo, então o máximo que ele consegue emular de discurso antissistema é na chave do contra o Congresso, inimigo do povo, ou pobres contra ricos, mas ele ainda assim representa o sistema de forma muito incontornável. Do outro lado, temos Flávio Bolsonaro, cujo pai se elegeu um pouco na base do antissistema, ainda que sendo parlamentar há 3 décadas, mas ele próprio é forjado dentro do sistema. Eu brinco que ele é o centrão do bolsonarismo, né? Porque ele é o bolsonarista mais próximo do centrão. Então, fica muito difícil ele se dissociar do sistema, embora a família Bolsonaro tente emplacar esse discurso já desde sempre. Os demais candidatos, o único que parece usar este recurso é o Renan Santos, do MBL. Você acha que ainda daria tempo de surgir uma candidatura que está fora do nosso radar, construída na linha só antissistema, ou você acha que é algo a ser capitalizado por quem já está aí no jogo? Flávio, então vamos lá. Eleição é processo, né? E é processo que às vezes é decidido na última curva. Você tira a foto e vê lá quem ganhou a eleição. A última eleição mesmo foi definida na foto. Ganhou Lula na foto e o Bolsonaro. E eleições são feitas se realizam dentro de grandes humores nacionais, né? Em 2018, o humor era rejeição à política, que já é uma ressaca de 2014, se a gente for lembrar, né? Quando explode a Lava Jato, uma fala comum dentre muitos cidadãos era dizer: eu votei no Aécio, né? Isso virou adesivo de carro, isso virou meme de internet. As pessoas diziam: eu votei no Aécio. E depois o próprio deputado foi envolvido e se envolveu em algumas questões e isso perdeu força, mas o germe vem de 2014. Em 2018 é antipolítica. Em 2022 é resolução de problema, né? E eu acho que a resolução de problema tem 2 grandes símbolos nacionalmente. Um é o Lula vencendo o Planalto e o outro é o Eduardo Paes voltando das cinzas e virando prefeito da cidade do Rio de novo. Isso quer dizer, cansei, os eleitores estão dizendo, eu cansei desse negócio de desconstruir o sistema, eu quero que o posto de saúde funcione, porque se tiver outra pandemia, eu tenho que confiar que o cara sabe o que está fazendo. O recado dado foi esse. Quando a gente olha as eleições de 2026... são tantos temas acontecendo em paralelo, e aí a Luísa falou uma frase, né? O roteirista do Brasil não dá descanso. Como o roteirista brasileiro não dá descanso, acho que ele está testando, ele está brincando de George Martin, né? Ele vai ali testando, ver se gostou de alguém, ele pum, arrebenta e tal, e vai tentando. Nesse processo, então, o que a gente tem? A gente tem temas concorrendo. Segurança pública é um tema, corrupção é um tema, dissociação institucional é um tema. Vamos pegar aqui, por exemplo, pega essa questão do Banco Master e o potencial envolvimento de membros do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal levantou alguns dados, esses dados estão na imprensa, e aí você tem uma declaração do ministro Dias Toffoli, por exemplo, que ele diz, cara, não conheço Vorcaro, mal conheço Vorcaro, não vi, não conheço, não sei quem é. E aí a gente tem 2 questões. Ou as declarações de fato são verdadeiras e a investigação tem problemas, e aí se a investigação tem problemas, a população perde a confiança na Polícia Federal. Ou as investigações estão corretas e a população perde confiança no Supremo Tribunal Federal. Qualquer que seja o resultado dos 2 cenários, são cenários muito ruins para a ideia de um prédio institucional construído sobre a ideia de compromisso, cujo compromisso principal é dizer que
Vote porque democracia faz a sua vida melhor do que autoritarismo. E aqui vem, quando a gente olha estes elementos, eu creio que há, obviamente, dentro dos marcadores e dos limites que a justiça eleitoral traz, né, de representatividade, possibilidade de candidatura e tal, não me surpreenderia o fato de que existisse ou que surgisse alguém que fosse o fenômeno da eleição, porque toda presidencial tem um fenômeno, que às vezes pode entrar no segundo turno, como foi o caso do Bolsonaro em 18, e às vezes pode dar uma rabiada ali e ameaçar, que é o caso da Marina em 2014. Ou a gente pega o caso do Enéas, a gente teve lá o caso do... aquele que é bombeiro e pastor, que é torcedor do Vasco da Gama. Cabo Daciolo. Então, você tem ali vários casos. Toda eleição tem um fenômeno. E eu acho que um elemento importante aí que a gente tem que levar em consideração é que o Brasil é um país hiperconectado e tem um número muito alto de influenciadores, né? Virar influenciador virou um negócio muito importante. Se a gente tiver uma avalanche de influenciadores concorrendo à eleição, a gente efetivamente tem um impacto direto nesse processo. E que, como são pessoas que são literalmente fora do sistema, elas não são o centrão do bolsonarismo, né, Luiz? Elas estão de fora mesmo. Elas não têm compromisso com nenhum elemento da regra, né? E a gente tem visto fenômenos assim. No Senado Federal isso aconteceu assim. Você pega, por exemplo, o senador Cleitinho de Minas Gerais, compromisso nenhum com nada, né, da regra. O deputado Janones, que hoje tem uma situação um pouco menos privilegiada, que se construiu assim. O próprio Nicolas Ferreira se construiu assim. Há exemplos e há, em algum sentido, um receituário, gente, dizendo, olha, a receita de bolo é: diga que você não tem vínculo com as instituições, diga que você se indigna com os problemas cotidianos das pessoas e diga que está tudo errado. Cumpriu esses 3 elementos, e se você tiver uma boa estratégia de rede, você é tão competitivo que efetivamente você pode ganhar um mandato. Me surpreende o fato de ter pouca gente usando em termos proporcionais, tá? São poucos candidatos usando esse tipo de receituário, mas não, e isso efetivamente me coloca um ponto de reflexão e de dúvida acerca da capacidade do sistema de prover respostas que estejam dentro de uma determinada regra do jogo. Agora, só deixar eu fazer um complemento. A gente está caminhando para o fim aqui da parte política do programa, mas até vi no chat alguém cobrando isso, mas é algo que já estava aqui para eu fazer, que eu não quis perder o gancho da pergunta eleitoral diante do que aconteceu nesses dias. Mas é verdade, sim, que vazar dados sigilosos de qualquer cidadão brasileiro é errado. Ninguém está debatendo se está certo alguém ir lá e quebrar e vazar dados sigilosos do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outro cidadão brasileiro se aqueles dados estiverem protegidos pelo sigilo. A situação fiscal de uma pessoa é protegida por sigilo no Brasil, sim. E só pode ser quebrada mediante pedido, mediante decisão judicial ou pedido de investigação à justiça, que aí então autoriza ou não, né? Isso não elimina o fato de que as ações que o Alexandre de Moraes tomou a partir deste vazamento são problemáticas e passíveis de crítica por algumas razões. A primeira é que é dentro do bendito / maldito inquérito das fake news, que está fazendo aniversário de 7 anos, sob sigilo, sem qualquer prestação de contas à sociedade sobre qual o escopo, sobre a que tipo de conclusão já se chegou e etc. Então, é um inquérito que já nasce com questionamentos no ambiente jurídico por ter sido criado de ofício. Há quem defenda que foi feito de ofício porque precisava ser feito em defesa do STF e diante da ausência de uma atuação competente da Procuradoria-Geral da República na época. O fato é que hoje, passados 7 anos, já existe uma boa medida de consenso no meio jurídico
de que já se estendeu por tempo demais sob sigilo algo que a gente não tem mais noção de quem está sendo investigado, para que fins, e virou um instrumento de exercício de poder. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que alguns juristas estão criticando, que é a desproporcionalidade das medidas. Então, colocar a tornozeleira eletrônica numa servidora de 32 anos na casa, que já vinha sendo objeto de uma auditoria da Receita, cujos resultados ainda não foram apresentados, a auditoria foi pedida pelo Alexandre de Moraes, a auditoria está em curso, a auditora já foi ouvida, a auditoria ainda não foi concluída e o ministro já pediu tornozeleira, retenção de passaporte, etc. Então, as coisas estão caminhando numa velocidade e numa proporção que geram questionamentos, sim, e questionamentos políticos, inclusive, não só jurídicos. Os jurídicos são feitos nos autos e pelas partes envolvidas e por alguém que possa entrar com algum questionamento. Politicamente, quem está de fora assistindo a tudo isso, o efeito disso é, para uma parte da sociedade, olhar para as medidas do Alexandre de Moraes e achar que ele atua com excesso, principalmente sendo ele mesmo o objeto da quebra de sigilo e não outro. Segundo, porque não foi pedido pela polícia ou pela PGR, foi algo dentro de um inquérito cujas medidas são feitas de ofício. Então, eu entendo quem questione, poxa, mas é crime você vazar dado sigiloso de qualquer pessoa. Sim, de fato. A forma como Alexandre de Moraes está conduzindo esse processo é passível de, no mínimo, questionamentos, e é o que a gente está fazendo aqui. E tem efeitos políticos. Um deles é de retroalimentar um sentimento anti-STF na sociedade e na eleição. Eu queria pontuar essa aqui, essa questão. Não sei se o Creomar discorda dessas minhas pontuações. Fique à vontade, meu querido, para discordar. Não discordo, não. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.